Eu creio que a palavra já foi plantada, regada, e nós seremos agora ministrados através dela, através da revelação que acontecerá aqui nesse momento. Fala para nós aquilo que nós precisamos ouvir, não o que precisamos, e use a vida do pastor, use a vida do sacerdote, use a vida do homem de Deus, use a vida do pregador da tua palavra, o pastor Milton, nesta manhã, para abençoar o teu povo. É o que nós declaramos em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Jesus. Antes de você descer, na hora que você começou a falar de dízimo e oferta, você falou de entendimento, não falou? Qual é o nome da palavra? Nascer para o entendimento. Abrir os olhos. Deus está alinhado ou não está alinhado? O bispo postou de manhã sobre entendimento. A palavra foi escrita ontem. O bispo não sabia o tema. Pastor Rodrigo não sabia o tema. Só me diz uma coisa: nós estamos alinhados com o Pai ou não estamos alinhados com o Pai? É o Pai que está falando ou não é o Pai que está falando? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem esteve aqui quinta-feira? A palavra foi bênção na tua vida? Então vai ser a bênção parte 2. A palavra que Deus me incomodou ontem, falou ao meu coração ontem, é como se ela fosse a parte 2 da palavra de quinta-feira. Foi uma loucura, porque eu não tinha nada preparado. Eu preguei quinta-feira, falei, agora vai demorar. Não estava preparado. Só que no início, no fim da outra semana, Deus me pede um jejum de uma semana, de 5 dias, de segunda a sexta. E eu não entendi por quê. Eu não estava entendendo por quê que ele tinha me pedido um jejum de segunda a sexta-feira. Mas eu entrei. Eu até comentei com o pastor Rodrigo, eu não estou sabendo, mas ele me pediu, eu vou fazer. Então eu quebrava o jejum às 6 horas da tarde, voltava para o jejum às 6 horas da tarde. Até às 6 horas da tarde do dia seguinte, quebrava o jejum às 6 horas da tarde, voltava no... E foi de segunda a sexta-feira acabou, e eu falando com Deus todo dia, Deus, mas para que eu estou fazendo? Qual é o motivo desse jejum? E Deus não falou nada. Sabe o que é? Foi uma semana de silêncio. E eu perguntando. Aí, ontem de manhã, pastor Rodrigo manda uma mensagem para mim. Pastor, você prega no domingo, amanhã? Eu prego. E eu estava numa angústia, porque eu não sabia por que Deus tinha me mandado fazer jejum. E eu estava perguntando para Deus. E aí Deus vira para mim e fala assim, ele me falou na sexta-feira assim: lembra de Naamã? Quantas vezes ele teve que mergulhar no Rio Jordão? Quando ele entrou no Rio Jordão a 7ª vez, ele estava curado? Quando que ele estava curado? Foi o que Deus falou para mim: fica quieto aí, você ainda não cumpriu o 5º dia. Espera, cumpre o 5º dia. De manhã o pastor Rodrigo me pediu a palavra, e a angústia não tinha ido embora, porque eu ainda não tinha descoberto por quê. Eu falei, sabe de uma coisa? Deus não tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com a igreja. Ele vai entregar a palavra. Sabe o que eu fui fazer? Eu almocei e fui dormir. Almocei e fui deitar. E sonho, Deus começou a falar comigo. E eu acordei com a palavra pronta. Nascer para o entendimento. Abre a palavra do Senhor
Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 6. Esse mês é de quê? Mês de identidade, amém? Glória a Deus. Eu só queria saber se você estava ligado nisso. Mês que todos os estudos de célula, mês que todas as palavras estão falando sobre identidade. Vamos lá. João 3, a partir do verso 1, a palavra do Senhor fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, fala comigo, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi. Rabi está aí em letra maiúscula? Legal. Rabi, sabemos que és mestre. Mestre está com letra maiúscula? Legal. Vindo da parte de Deus, porque ninguém pôde fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porque pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Fecha os seus olhos. Senhor Deus, é a sua palavra. Senhor Deus, é a sua noiva, aquela para quem o Senhor revelou essa palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abra o nosso entendimento verdadeiramente. Abra o nosso entendimento. Faça, Senhor, com que a nossa mente, Pai, se alinhe ao Santo dos Santos e receba diretamente da sala do trono aquilo que o Senhor tem para nos entregar essa noite, Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, toca nos nossos corações. Fala com cada um de nós, Deus. É para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, fala agora de manhã também. É porque já profetizei o culto da noite. Amém. Glória a Deus. Está falando aqui com Nicodemos sobre o quê? Sobre nascimento. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nascemos, nós trazemos conosco uma coisa chamada identidade. Amém? Identidade nas mãos, dedão, impressão digital, aonde? Na mão. Mão gera e fala com relação à ação, a agir. Então nós temos uma identidade que nós imprimimos essa nossa identidade no nosso agir. Cada um de nós tem uma maneira de agir diferente da maneira de agir do outro, e isso é a nossa identidade de ação. Agora, olha só uma coisa que fala sobre a impressão digital: não há uma pessoa no mundo com impressões digitais idênticas, nem no caso dos gêmeos univitelinos, os gêmeos idênticos, idênticos na aparência, porém com impressões digitais diferentes. Impressão digital, mão, ação. O que eu faço, eu trago a minha impressão digital. Naquilo que eu ajo, eu trago a minha identidade no agir.
Aquilo que eu faço, eu deixo uma marca. E aí eu não estou dizendo se a marca é boa ou ruim, eu estou dizendo que eu trago uma marca. Todos trazem uma marca naquilo em que agem. Muitas vezes a gente vê filmes aí de criminosos em série, e uma coisa que os investigadores falam é o seguinte: tem a assinatura dele no crime, porque ele faz sempre da mesma maneira. Tem uma assinatura no crime, tem uma assinatura na maneira de agir, tem uma assinatura na maneira de fazer. Mas tem uma outra maneira de se identificar uma pessoa, e isso está entrando a cada dia mais em voga, a cada dia mais sendo utilizada, que é a leitura da retina e da íris. A leitura da retina e da íris. E isso a cada dia que passa tem sido mais utilizado. Por quê? Uma impressão digital, se você queima, você pode adulterá-la. Eu lembro que a minha mãe, no fim da vida dela, no banco, ela não pôde mais usar biometria, porque de tanto usar produto de limpeza a vida inteira, foi desgastando. O cloro desgasta, produtos de limpeza vai desgastando, desgastou, ela não podia mais usar biometria. Mas se ela tivesse feito de íris, poderia, porque a íris, ela, da mesma forma, né, mais do que a íris, a retina, que é o fundo do olho, a construção dos vasos sanguíneos que passam ali, elas não mudam até você morrer. E a única também, olha aqui, a identificação por retina ou íris são outras opções seguras na identificação do indivíduo. A disposição dos vasos sanguíneos que irrigam o fundo do olho é única e imutável. Simão fala de ação, os olhos falam de visão. Uma coisa é você agir. Lembra da palavra de quinta-feira? Uma coisa é você ter identificação na roupa, identificação na circuncisão da carne, identificação no quipá, identificação no talite, identificação no peitoral com as 12 pedras de Israel. A outra coisa é você ter a identidade da circuncisão no coração. Uma coisa é você agir onde todo mundo vê você agir, e você agir imitando. Agir por imitação. Uma criança, conforme ela começa a crescer, ela começa a imitar os pais, ela começa a imitar o mundo, ela começa a ver e imitar as coisas que se faz. Outra coisa é você agir com entendimento, porque você entendeu a visão. Quando você age com entendimento, porque você entendeu e você vive aquela visão, você não tem mais visão, você tem identidade. Você está em João? Avança um pouquinho, vai no capítulo 12. Vou fazer uma leitura bem rápida, tá? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava com Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Atenção agora.
Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que eu quero pegar contigo é verso 4 e 5. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Até o 6. Isso disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas andava com Jesus. As pessoas olhavam e viam ele fazer o que todos os discípulos faziam. Ele agia imitando a todos eles. Vamos ver a diferença? Abre comigo em Mateus 16. Não pretendo me alongar, mas nós vamos dar uma rodada de Bíblia aí. Mateus, capítulo 16. Aleluia. Verso 16 e 17. Perdão, 15, a partir do 15. Jesus conversando com os discípulos, ele tinha perguntado quem o povo achava que ele era, né? E tinham dito, respondido, uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou algum outro profeta. Aí Jesus no verso 15 fala assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está no céu. Visão. Visão. Entende a diferença? Iscariotes queria o dinheiro para agir em cima desse dinheiro. Ele não queria o dinheiro para abençoar pobre, ele queria o dinheiro para mandar os 5 dedos em cima. Ele queria para roubar. A palavra diz, ele era ladrão e ele queria para roubar. Mas ele imitava os discípulos, andava junto com os discípulos. Aonde os discípulos estavam, eles viam Iscariotes junto. Mas e Pedro? Pedro andava junto também, mas Pedro teve a visão. Tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Visão. Identidade. Já falei mais de uma vez aqui, Pedro tinha uma identidade tão grande, que ele não conseguiu se esconder no meio do povo, quando estavam levando Jesus para crucificar. O povo falava assim: não, você é um deles sim, porque você fala como eles. A boca fala o que o coração, se ele fala como eles, porque o coração dele estava cheio, o coração de Pedro estava cheio da mensagem de Cristo, da mensagem de Jesus, porque ele fala como eles. Você está em Mateus? Vira um pouquinho aí, Mateus 19. Mateus 19, a partir do verso
16. Mateus 19, a partir do 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Anda um pouco para frente, Lucas 19. Vamos para mais uma comparação. Lucas 19, a partir do verso 2. Amém? Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então correu adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha os dois. O rapaz rico: vai lá, vende o que você tem, doa aos pobres e me segue. O rapaz rico foi o quê? A palavra diz que ele foi triste. Quando Jesus olha para Zaqueu e fala: desce daí porque eu vou ficar na tua casa, Zaqueu desceu pulando. Olha, nada mais é meu, eu vou dar metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres, e o resto eu vou dar 4 vezes. Alegria. E houve salvação aonde? Na casa de Zaqueu. O jovem rico, ação, ele queria fazer, ele obedecia às leis, mas na hora que apertou ele entristeceu, porque aonde que estavam os olhos dele? Estava o tesouro dele, pastor. Tua pregação hoje, aonde estava o tesouro dele? Aonde os olhos dele batiam, na riqueza dele. Aonde estava o coração? Aonde estava o coração? Por que que Zaqueu subiu na árvore? Porque ele queria ver. Ele queria ter uma visão. E Deus deu uma visão para ele. E Jesus disse que teve salvação na casa dele naquele momento. Percebe qual é a diferença entre
ação e visão. Ah, mas isso só acontece com os que não foram salvos e os que foram salvos? Eu vou te falar que não. Lázaro, a quem Jesus levantou dos mortos, ele tinha quantas irmãs? Marta e Maria. Você acha que Marta se perdeu? Eu não creio. Marta se alegrava em servir a Jesus. Quer ver o negócio? Vamos lá, Lucas 10. Você está em Lucas aqui, volta um pouquinho, Lucas 10, a partir do verso 38. Lucas 10, a partir do verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Eis que bato a porta, e se alguém abrir, eis que entrarei, e cearei com ele, e ele comigo. Gozado. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés de Jesus ao ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e lhe disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-lhe. Peraí, Marta falou que ela estava fazendo o quê? A servir. A servir quem? A servir Jesus. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Volta lá aonde a gente leu, em João 12. João 12, a partir do verso 1. João 12, a partir do verso 1. Amém? Olha só, 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Marta estava ali fazendo o quê? Quem? Você acha que Marta não estava salva? Mas ela se preocupava muito mais com a mão, com o afazer, do que com a visão de quem era aquele homem que estava ali. E Maria, ela tinha nela a preocupação e a ciência e a visão de quem era aquele homem que estava ali. Eu posso estar na casa de Deus, aceitei Jesus, sou salvo, amém? Vim para a casa de Deus, e eu estou nos afazeres da casa de Deus.
que aliás precisa. Está cheirosinha a igreja? Está limpinha a igreja? Está organizada? Eu estou falando no microfone que a pilha foi colocada para carregar. Eu estou aqui ministrando, tem um copo d'água aqui do meu lado. São irmãos salvos que fazem isso. Estão salvos. Porque eles estão fazendo o quê? Servindo a Deus. Eles não estão servindo o próprio coração, como Judas Iscariotes estava servindo o próprio coração, como o jovem rico estava servindo o coração. Mas eles tinham a visão também de que Jesus, ele não era qualquer um. E o que eles sabiam fazer, era fazer. O que estava no coração deles. E eles se entristeceram quando foram confrontados. Eu creio que quando Judas joga aquelas moedas de volta e fala, não quero essas moedas, eu creio que naquele momento ele tenha se arrependido de ter entregue Jesus. Mas ele não tinha tido a visão de quem era Jesus. Ele achava que Jesus ia ser mais um rei Davi, que ia chegar com a espada, ia destronar Roma, ia subir ao trono, ia se sentar no trono de Davi, porque ele era raiz de Davi, e acabou. E quando ele percebe que Jesus vai ser morto, ele falou, acabou. O homem rei que veio para subjugar um império, ele acabou e não vai acontecer nada. E eu entreguei esse homem, e agora? O que vai acontecer? E ele vai e suicida. Pedro fez a mesma coisa. Pedro não entregou Jesus, mas ele negou Jesus. Mas ele entendeu quem era Jesus. Ele voltou. Ele se arrependeu. Jesus ainda pressionou ele 3 vezes com tu me amas. Né? A gente fala que as 3 vezes que Pedro negou, Jesus fez ele falar as 3 vezes que ele amava Jesus. Pedro teve a visão de quem era Jesus. Pedro chegou um momento e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está olhando para o mundo espiritual e não para o mundo natural, para onde Judas olhava. Judas olhava para o mundo natural. Pedro olhou para o mundo espiritual e entendeu quem era Jesus. Então ele sabia que ele poderia se arrepender, pedir perdão e ele seria perdoado. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, pela manhã. Pedro tinha visão. O jovem rico, ele estava muito ligado no afazer dele, no que ele tinha e na propriedade dele. Mas Zaqueu, que também tinha dinheiro, era rico e tinha propriedades, ele estava ligado na visão que ele teve. Ele subiu no sicômoro para ter a visão de Jesus. Marta estava servindo a Jesus, porque ela sabia que ali estava um grande homem, um homem de Deus. Ela olhava a sua irmã, olhava o seu irmão, que entendiam Jesus no espiritual, e ela servia.
ela sabia que era importante. Se nós vamos dar uma ceia para o mestre, essa ceia tem que ser saborosa, tem que ser gostosa. Ele tem que chegar e se sentar numa mesa limpa. Ela estava ali para servir Jesus. Iscariotes não estava ali para servir Jesus e nem o jovem rico. Pedro estava ali para servir Jesus. Zaqueu aprendeu a servir Jesus. Marta servia Jesus. Mas Maria tinha a visão espiritual dele. E Jesus falou que aquela era a melhor parte e que isso não lhe seria tirado. Para a gente andar para a conclusão, abre Mateus 22. Mateus 22, a partir do verso 37. Jesus estava no meio dos fariseus e eles fazendo uma sabatina com ele. Manja a sabatina no Congresso, quando levam lá um cara para ser presidente do Banco Central e começam a sabatinar, fazendo tudo para derrubar o cara, principalmente a oposição. A oposição olha e fala assim: esse cara é deles, não, vamos derrubar ele. Começa a fazer um monte de pergunta para derrubar. Foi exatamente o que o fariseu estava fazendo aqui, um monte de pergunta para derrubar Jesus. E Jesus estava se saindo muito bem. E aí algum deles fala assim: agora já sei como eu derrubo. E perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todo o teu entendimento. Quando é que você consegue ter entendimento? Quando você tem visão. Quando é que você consegue ter entendimento? Quando você tem identidade. Não uma identidade que se queima, que se corrói com produto de limpeza, uma identidade que pode sumir, desaparecer, mas uma identidade de visão que está gravada do seu nascer ao seu morrer, exatamente da mesma forma, é a identidade da visão. Essa é a identidade que nós estamos chamando você a ter. A identidade de quem você serve. A identidade de quem você é filho. A identidade daquele que te deu o sopro de vida. E quando ele te deu o sopro de vida, ele colocou naquele sopro toda a sua essência para dentro de você. Você tem essa essência. Vamos ficar em pé? Você tem essa essência. Essa essência está dentro de você. Essa essência está dentro do seu coração. Essa essência está dentro de você. Desde o dia que você nasceu. Desde quando você ainda era substância informe. Talvez seja a parte 3, porque pega a parte 1 daquela palavra que eu preguei da terra, substância informe. Desde que você era substância informe, que ainda não haviam sido contados os seus dias, antes da criação do mundo, Deus já te conhecia. Deus já sabia quem era você. Ele criou a terra, a matéria-prima,
de construir você, de criar você do pó da terra. Ele já nos conhecia, Ele já sabia quem éramos nós, e Ele já sabia que hoje nós estaríamos aqui para buscar a sua identidade. Isso não é eleição, é onisciência, porque para Deus não existe o tempo, mas Ele já sabia que hoje nós estaríamos aqui, porque um dia nós o receberíamos no nosso coração, porque um dia nós o reconheceríamos como nosso Senhor e Salvador, porque um dia nós teríamos tido a visão que Pedro teve, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é a Ele, é essa visão que nós precisamos que você tenha, porque nós precisamos que você entre aonde? No propósito. Quando eu tenho a visão, eu entro no propósito. Pedro teve a visão, Pedro entrou no propósito. E Pedro, na sua pregação, 5.000, 3.000, 2.000 e depois 3.000, 5.000 vieram para ele, porque ele estava onde? No propósito. Você só tem identidade quando está no propósito. Deus só te abençoa quando você está no propósito, porque Deus não tem compromisso comigo, porque Deus não tem compromisso com você, Deus tem compromisso com o seu propósito, e com tudo aquilo que entra no propósito de Deus, Deus capacita, e Deus entrega para quem está no propósito, os recursos, para que o propósito seja atendido. Para eu poder ter, eu tenho que ser. Para eu poder ter os recursos, eu tenho que ser alguém que anda nos propósitos de Jesus. Eu tenho que ser alguém que entregou a vida para Ele e falou: Senhor, me põe no seu propósito. Me põe no seu propósito, porque quando eu coloco as coisas de Deus em primeiro lugar, tudo nos é acrescentado, e é o que diz a palavra de Deus. Meu amado, você quer que tudo seja acrescentado na sua vida? Você quer? Eu quero. Eu quero que tudo seja acrescentado na minha vida. Só que para isso, eu ando no propósito. Eu ando no propósito, e as coisas vão sendo acrescentadas à minha vida. Porque se eu tiver as margens do propósito, eu sou olhado pelo céu como um marginal. Eu não mereço o propósito. Agora, quando eu entro no propósito, quando eu estou no rio de Deus, e quando eu olho esse corredor, eu não vejo esse corredor. Quando eu olho esse corredor, eu vejo o rio de Deus. O rio de Deus, que sai de cima do trono, que sai do santo dos santos e desce, o rio de água viva, é o rio do propósito de Deus, e Ele te chama: entra nesse rio, entra nesse rio. Eu quero chamar você, eu quero convidar você que quer entrar nesse rio, para vir aqui na frente dar um passo de fé. Nós vamos te ungir. Nós vamos te ungir, para você dar esse passo de fé e falar para Ele: eu quero entrar no seu rio. Eu quero entrar no seu rio. Eu quero entrar no seu rio. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos te ungir. Nós vamos te ungir. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra... Queridos, nós estamos debaixo de uma atmosfera aqui. Enquanto o pastor Milton ministrava, o Espírito fortemente falou ao meu coração sobre Pedro e Judas. Ambos tiveram a mesma oportunidade. Ouça isso. Mas um deles sempre quis acelerar o reino, defender o mestre, às vezes de forma errada, mas ele defendia. Cortava a orelha de Malcolm, mas teve a revelação do Espírito de quem era o Cristo. Errou, negou, se arrependeu, o Espírito Santo tomou posse dele. Lá em Atos 2 você pode perceber o que aconteceu através da vida de Pedro.
Mas eu chamo a tua atenção para a vida de Judas, que sempre olhou para a bolsa, que sempre olhou para o perfume, e que inclusive vendeu Jesus para a igreja. Recebeu moedas. O que o Espírito diz? Muitas pessoas vêm na igreja e vendem Jesus por conta de uma troca de moedas. Enquanto o pastor Milton pregava, o Espírito de Deus falou: ele teve chance de se arrepender e de correr em Jesus, ainda que ele tivesse entregue Jesus, mas ele não foi em Jesus, porque ele não se arrependeu, ele teve remorso. Ele foi na igreja e devolveu o dinheiro para a igreja, mas não foi nos pés de Jesus. E mais que o Espírito me disse: está cheio de gente que briga com a igreja e fala: toma de volta, e eu não quero você mais. E decreta sua forca e sua morte espiritual, porque não consegue discernir a sua verdadeira essência e identidade em Cristo Jesus. Eu não sei o teu coração, mas não permita que o teu coração seja o coração de Judas, que troque, que busque moedas e que devolva moedas, mas que você tenha a revelação do Cristo, a identidade do Cristo. Porque é para isso que essa porta está aberta, é para isso que você está aqui, é para isso que você precisa ter entendimento. Não basta apenas você vir aqui receber uma palavra, mas você precisa ter entendimento dessa palavra. Porque senão você vai brigar com a igreja e devolver as moedas. E preparar a tua morte espiritual como Judas fez. Mas seja um Pedro. Aquele que tem revelação do Cristo. Uau! Seja aquele que reuniu 120, a glória desceu, língua repartida como de fogo. Aquele que veio após o Cristo e abriu caminhos para a igreja e para a noiva. É por isso que nós estamos aqui, amém, querido? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, isso, chega mais à frente, pode chegar, isso, nós queremos tocar você nessa revelação, nesse propósito, nesse entendimento que foi ministrado aqui. Isso. Desejo no teu coração. Fala: eu quero ter essa intimidade. Eu quero servir. Eu quero ter essa experiência espiritual e profética. Sim. Eu quero, Senhor. Eu quero resgatar, Senhor, no meu coração de volta a essência da tua noiva, a essência da tua igreja. Ei, Espírito Santo de Deus, aqui está um povo com uma fé autêntica, uma fé, Senhor, que se inclina à tua presença, uma fé que te ama, uma fé que te serve, mas uma fé que cultiva, Senhor, no secreto, uma fé que cultiva a tua presença, uma fé de temor, Senhor. Toca, Senhor, toca na sua noiva, Pai. Oh, Senhor, é a sua igreja, é a sua noiva, Senhor. Toque, vem movendo. Move na vida deles, Pai. Move na vida dos seus filhos, Senhor. Senhor, se revela, Senhor. Se revela no mais profundo dos seus corações. Se revela, Senhor, a cada um deles, Deus. E traz o entendimento verdadeiro, Deus. Senhor, nós estamos falando essa manhã inteira sobre entendimento. O bispo postou sobre entendimento hoje cedo. O pastor Rodrigo falou sobre entendimento aqui. A palavra que o Senhor me entregou ontem é sobre entendimento. Senhor, oh Deus, a sua palavra diz: buscareis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Senhor, nós buscamos o entendimento, Senhor. Entendimento. Eu quero entender quem é o Senhor na minha vida, Deus. Eu quero entender o que o Senhor representa na minha vida, Deus. Oh, Deus. Entendimento. Eu ministro na sua igreja agora, Pai. Eu ministro na sua igreja agora o entendimento de quem é o Senhor. Quem é o Senhor?
aquele que veio para os seus, mas os seus rejeitaram, mas que todo aquele que o aceitar, todo aquele que o buscar, será feito filho de Deus. É esse Deus que nós queremos, é esse Deus que nós queremos. Aleluia. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como ondas no oceano, assim como o vapor. E aí me escutas quando eu chamo, Senhor, a tua visão, Pai. me sustentas quando Senhor, nos coloca todos no seu propósito. me dizendo quem é. Senhor, nós queremos andar no seu propósito, Deus. No seu propósito, Pai. Queremos andar no seu propósito, Deus. No seu propósito. Naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nos traga o discernimento. Qual é o meu propósito? A minha pergunta a partir de agora é: Senhor, qual o caminho que o Senhor quer que eu tome para fazer o seu propósito? Senhor, edificar o reino na terra, Pai. Esse é o seu propósito. Qual é a minha função no seu propósito? O que eu posso fazer, Deus, para edificar o reino? O que eu posso fazer para edificar o reino, Senhor? Esse é o propósito. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Fala com Deus agora. Pergunta para Ele. Pergunta para Ele: o que eu faço para andar no seu propósito? O que eu faço para estar no seu propósito? Me dá o entendimento, Senhor. Pede para Ele o entendimento. E Ele vai te dar o entendimento. Ele vai te dar o entendimento. Você vai ter o entendimento. O entendimento do propósito. O entendimento do propósito. O entendimento do propósito. Toma a nossa vida, meu Deus. Toma a nossa vida, meu Deus. Toma a nossa vida, meu Deus. Nos coloca, nos ensina no caminho. Muitas vezes você acha: eu não estou pronto. Muitas vezes você fala: eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não sei. Mas Provérbios fala que o pai ensina o filho no caminho, e é no caminho que ele vai te ensinar. Se você não caminhar, ele não tem como te ensinar. Jesus se revela aos discípulos no caminho de Emaús. É no caminho, é no caminhar. Se você não caminhar no propósito, você não vai ter como entender o propósito. A gente só aprende quando a gente está no caminho, porque é no caminho que o Senhor nos adestra, é no caminho que o Senhor nos prepara, é no caminho que o Senhor nos ensina, é no caminho que o Senhor nos capacita. Pergunta a Ele qual é o caminho. Jesus já disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o propósito de Deus, ele está nesse rio, rio de água viva. E Jesus falou: aquele que bebe da água que eu lhe dou nunca terá sede. Nunca terá sede. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem
reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Preparamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tu estás aqui, Jesus. A Tua presença é real nesse lugar. Eu sinto a Tua glória, Jesus, o carpinteiro. Aleluia. Bispo, as raposas de Sansão passaram por aqui hoje. Gente, são quase 11h30, tem que encerrar o culto. Eu não quero. Eu não sei nem como. Vamos aproveitar esse fogo, esse entendimento de igreja, e vamos orar pelo Richard de Oliveira, que está precisando de libertação, amém? Veio um pedido de oração, orar para Richard de Oliveira, que está precisando de libertação das drogas. Senhor, nós vamos levantar um clamor como igreja, amém? Um clamor como igreja. Vamos juntar aqui a oração do Richard, a oração pelo Pablo, nosso irmão aqui da igreja. Amém, Senhor. O Senhor nos fez, Senhor, da massa informe, o Senhor nos deu sopro de vida e o Senhor nos fez perfeitos, Deus. Senhor, o Senhor nos fez, Pai, para adorar o Senhor. O Senhor nos fez para louvar o Seu nome. O Senhor nos fez para andar com o Senhor. O Senhor nos fez para estarmos juntos. Por
Quando o Senhor fala da igreja, o Senhor pede uma igreja pura e imaculada. Senhor, nós repreendemos agora o demônio das drogas que tem tentado se apossar da vida desses nossos queridos. Mas nesse momento, Pai, como igreja do Senhor, como a noiva do Senhor, nós repudiamos, nós cancelamos essa ação e nós decretamos agora: anjo, vai lá, pega esses demônios agora e lança no fundo do abismo, em nome de Jesus. Não permita que fique um sequer que fique atentando esses nossos irmãos por questão de drogas. Eles são limpos, eles são perfeitos. Profetiza na vida deles a libertação, profetiza na vida deles que eles são livres. Eles não vão ficar livres, eles já são livres, e eles estarão conosco, andando no propósito, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos, clamamos ao Senhor, Pai, para a sua honra e para a sua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo.